Começa agora Espírito de Mulher. Ótima tarde para você que está ligado na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Eu vou pedir para a nossa convidada fechar o mic por enquanto, até você ajustar aí a sua câmera, tá bom, Simone? E daqui a pouquinho eu chamo você. Nós estamos aqui hoje, olha, já dei um spoiler, já trouxe aqui quem é a nossa convidada, mas você continua ainda na curiosidade, eu tenho certeza, porque nós não falamos qual é o tema, né? Mas fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão a você que está nos acompanhando neste momento, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Obrigada pela audiência, pela sintonia. Estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Eu aproveito para te pedir para compartilhar o link deste programa com um amigo, para que ele possa também se apropriar deste conteúdo que vai ser apresentado hoje. Eu quero agradecer a nossa equipe de bastidores. Quem está conosco é a Bruna Paz, ela que compartilhou o link do Zoom comigo, com as superpoderosas da tarde. Obrigada, Bruna, estamos juntos. Agradeço também o apoio técnico da Fernanda Lima, do Rogério Palma, a turma toda da técnica, sob aí o comando do Rodrigo Ramalho, não é? Que está aí nos trazendo a possibilidade de chegar a tantos lares. Obrigada, turma. Gratidão. Quem está aí nos ajudando, recepcionando a mensagem do ouvinte lá no WhatsApp, você já tem o nosso WhatsApp? É o 0 Operadora 11 996433827. Você pode mandar aí a sua mensagem para que nós possamos também aqui trazer para a roda de conversa qual é a sua reflexão sobre o tema que vai ser abordado. Você pode também mandar uma mensagem pelo telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. É Margarete Papinelli administrando o nosso WhatsApp e também atendendo o telefone do ouvinte, sempre com muito carinho, com muito respeito. Eu já vou trazer aqui para o nosso salve dessa tarde a primeira superpoderosa da turma aqui, que é a Marizilda Neto. Chegou primeiro, então é a primeira, é a número 1, né? Eu cheguei depois e todas as outras, vamos lá, entrando na fila. Marizilda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Guiomar. Sempre uma alegria estar com você, estar aqui no Espírito de Mulher. A minha saudação carinhosa a todas aquelas pessoas que estão sintonizadas conosco, né, nos ajudando a falar sempre de um tema interessante, importante para o nosso bem viver, nosso conviver. Então, é realmente uma alegria estar aqui falando com você do tema de hoje, né, Guiomar? A gente vai falar do tema. Olha, por enquanto, eu vou pedir para você trazer umas 2 frases. O que você acha? Até para a gente já trazer aí para quem está nos acompanhando um pouquinho do tema que nós iremos abordar hoje. Fala uma frase. Tá ótimo, vamos lá. Diz assim: se a fraternidade é o pulsar do coração no respeito incondicional às diferenças, a solidariedade é o abraço de amor aos diferentes na atitude concreta de amar. Eu acho que a gente podia até comentar essa frase porque ela é interessante, né? Assim, ela é romântica, e ao mesmo tempo ela é muito, muito assim, efetiva, né? Na nossa ação. Assertiva, certamente. Na nossa vida, não é isso? Então, assim, a fraternidade é o pulsar do coração, porque quando nós somos fraternos, o nosso coração pulsa diferente, ele pulsa com muito mais carinho, com muito mais tranquilidade, com respeito, né? Então, é o pulsar do coração no respeito incondicional às diferenças, né? Porque, como nós estávamos conversando antes, todos nós somos diferentes, porque somos individualidades, então, efetivamente, somos diferentes, né? E aí ele completa, a frase é completada da seguinte forma: a solidariedade é o abraço de amor aos diferentes na atitude concreta de amar. Eu acho interessante, eu ontem estava fazendo uma palestra no centro, falando do desconhecimento de si mesmo, né? O nosso próprio desconhecimento, né? De nós, das nossas potencialidades. E é interessante porque a Joana de Ângeles fala assim, que tudo na nossa vida começa na mente, né? O pensar, sentir e agir. É isso que essa frase está dizendo para nós. Eu penso nas diferenças, né? Aqui, ó, eu devo respeitá-las porque somos diferentes, né? Exatamente. Sinto que o meu coração pulsa, né? Com carinho, com o amor que nós devemos ter uns pelos outros para sermos felizes, né?
e na ação de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então, olha... Pois é, estas frases que a Marisilda nos trouxe foi para ilustrar o tema que nós vamos trazer na tarde de hoje aqui no programa Espírito de Mulher. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, é o Dia Internacional do Deficiente Físico, né, Isilda? Por isso que nós trouxemos aqui essa pauta, uma sugestão da nossa produtora Thaís Cabenguele. Fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão a você, Thaís, para nós falarmos a respeito das diferenças. Diferenças são diferenças. Que tal acolhê-las? Este é o tema que nós vamos abordar hoje aqui no programa Espírito de Mulher. E tem até uma enquete que nós já contamos aqui com a presença da nossa linda Letícia, que já está aí cuidando aí do nosso Facebook aí nesse período da tarde. Lê? Então, temos aí uma enquete, né? Você consegue lidar com as diferenças? Nós queremos que você participe conosco. Nosso facebook.com/TV Mundo Maior. Nós estamos aí, neste momento, vamos trazer primeiro, antes até de trazermos a nossa convidada para falar a respeito de diferenças, ela está ali ajustando o seu áudio, a sua imagem, daqui a pouquinho ela estará com a gente, falar um pouquinho sobre esta data que é muito importante, não é, Isilda? Dia 3 de dezembro de 2020 é o Dia Internacional do Deficiente Físico. Você tem alguma informação aí? Então, na verdade, eles falam diferente, né, Guilmar? Eles falam assim, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado 3 de dezembro. Né? A ONU fez isso. Então, assim, de acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Ou seja, né, isso é uma coisa que é natural na nossa vida. Nós, né, se a gente pensar em nós, né, nós também temos sempre, todos nós temos alguma deficiência em algum ponto da nossa existência ou do nosso ser integral, né? Na maioria das vezes, diz o artigo, na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como um motivo para discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para as pessoas com algum tipo de deficiência, que é isso uma coisa importante a ser tratada, né? Porque as diferenças, como nós começamos logo no começo, elas são só diferenças, né? Elas são características diferentes, situações diferentes, só, nada mais do que isso, né? Mas somos espíritos integrais, espíritos num corpo físico, vivendo uma experiência importante para nós, né? Só isso. Só, simples assim. Vamos trazer, então, agora a nossa convidada, a nossa entrevistada. Eu vou pedir para você habilitar o seu mic, para que você possa aqui se apresentar, falar aqui com este público, essa nossa audiência do programa Espírito de Mulher, desta quinta-feira, hoje, dia 3 de dezembro de 2020, o dia em que comemoramos o Dia Internacional dos Portadores de Deficiência, com muita alegria, e que recebemos você aqui. Simone Urbano, seja bem-vinda ao programa Espírito de Mulher. Boa tarde a todas, boa tarde, Brasil, né? Aonde atingir esse programa. Estou muito feliz de estar aqui, né? Que atinja cada vez mais, né? Que atinja outros continentes também. Por que não? Nós chegamos longe, viu, Simone? Eu não quero aqui te assustar, mas nós vamos para o Japão, nós vamos para os Estados Unidos, vamos para a Ásia, estamos em todos os locais, felizmente. Que bárbaro. E é muito bom ter você aqui. Eu também estou muito feliz, uma data tão emblemática, né? Tão significativa, que é hoje o dia 3 de dezembro, uma data de luta, né, da pessoa com deficiência, independente da condição física, intelectual, visual ou auditiva, ou múltipla, né? Porque a gente também tem que pensar nas pessoas que têm deficiências múltiplas, poucas faladas e poucas ouvidas. Então, eu estou aqui para poder contribuir um pouquinho com vocês. Maravilha, Simone. Eu gostaria até de pedir licença para você, Isilda. Eu acredito que seja interessante nós pedirmos para a Simone Urbano, a Thaís, ela colocou aqui para a gente uma breve biografia sobre você, mas eu gostaria que você falasse sobre você, é possível?
Claro, perfeitamente. Aí você só me fala assim, ó, Simone, chega porque eu falo demais, tá? Isso nos torna iguais, viu? Todas as mulheres tornam iguais. Isso é um problema do feminino, né? Não? A gente fala. Conta pra gente, fala um pouco sobre você e sobre a sua deficiência no caso. Ok. Bom, eu sou Simone, eu tenho 44 anos, recém-lançados, porque eu fiz em outubro. Eu gosto muito de falar da minha data de nascimento, porque ela vem muito a calhar um diagnóstico que foi me dado, que era de 2 horas de vida, né? Então eu tenho muito prazer em falar que eu tenho 44 anos e estou aqui comemorando. Bom, eu tenho a osteogênese imperfecta, que é uma síndrome rara, uma síndrome genética, hereditária, que ocasiona a fragilidade óssea. A osteogênese imperfecta, também conhecida aí como ossos de vidro, né, no popular, para ficar mais fácil, para poder pronunciar, é uma síndrome que resulta na genética no tecido número 1, que é o do colágeno. Né? Ou seja, não é uma fragilidade, não é uma carência de cálcio, como muitas pessoas até me perguntam. Você tem pouco cálcio? Não, eu tenho uma carência de colágeno. O colágeno ele faz toda essa formação do osso, resultando em inúmeras fragilidades quando a pessoa não tem o suficiente. E fala pra gente, dentro desta sua vivência, 44 anos felizes, como você disse, quando nasceu, a expectativa era de horas, e felizmente você está aqui, ativista dentro dessa proposta para auxiliar as pessoas que, assim como você, têm essa deficiência. Conta um pouco para a gente. Bom, eu tenho uma personalidade, depois eu vou perceber que isso é uma característica similar de quem tem essa patologia, que é muito expansiva, muito criativa, muito na comunicação, né? Eu fiz teatro durante um tempo, teatro amador, eu me alfabetizei muito cedo, com 5 anos eu já era alfabetizada, dentro das condições que eu tinha, eu sempre fazia acontecer na área da criatividade. E durante um tempo na minha vida que eu estava muito bem, eu digo que eu estava sem fratura nenhuma, sem dor, porque a fragilidade faz com que o indivíduo quebre até a puberdade, muito. Após a puberdade, quando chega a puberdade, a quantidade de fraturas diminui ou finaliza. E depois só vai mais quebrar mesmo, em alguns casos na fase adulta, que às vezes pode acontecer para qualquer outra pessoa que também venha ter uma osteoporose. E nesse tempo eu estava muito bem, mas eu comecei a ter necessidades de conhecer pessoas que tivessem a mesma patologia. Né? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive muitos amigos, mas eu não tinha amigos com deficiência. E aí eu gostaria de saber, será que essas pessoas com deficiência, ou que têm a minha síndrome, têm os mesmos receios do futuro, pensam o que eu penso, já sofreu o que eu já sofri? Então foi essa busca mesmo do igual, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei através de um amigo, não tinha internet no Brasil ainda. Isso foi um ano assim de 1995, 96. E eu comecei a perguntar para todo mundo que saía para fora do Brasil, dos amigos que eu tinha, se já tinha visto alguém lá fora como eu. Eu tenho uma irmã que também tem a mesma patologia. Somos em 3 filhas. A minha irmã mais velha não tem. A do meio tem. Só que a do meio é muito leve, né? É muito leve o quê? Porque tem graus da doença, da síndrome. A minha irmã nunca quebrou, ela só tem as características físicas. Então, assim, ela nunca teve dor, nunca fraturou, nunca precisou se submeter a uma cirurgia. No meu caso, eu já passei por tudo isso. Então, eu queria uma pessoa com essas características, que tinha passado por todo esse processo, que foi diferente da minha irmã. Esse meu amigo me trouxe realmente essa informação, e eu fiquei sabendo que aqui em São Paulo tinha uma ONG formada por uma antropóloga que tinha a mesma patologia, e era uma antropóloga da USP. Eu fui atrás, através de carta, conheci não tinha internet, como eu falei para vocês.
Através de carta, eu fui atrás. Essa carta me foi respondida, foi muito interessante isso. Me foi respondida, e depois dessa resposta via carta, ou seja, ela não foi respondida via carta, foi me respondida via telefone. E baseado nisso, nesse telefonema de todos os anseios que eu coloquei nessa carta, querendo saber se existia alguém, essa pessoa praticamente era muito parecida comigo, né? Porque síndromes, né? Não sei se vocês sabem, ou a maioria sabe, são características muito similares que os indivíduos acabam tendo. E eu me tornei amiga dessa pessoa, depois eu me tornei diretora de divulgação dessa ONG, fiquei aproximadamente 15 anos, onde lá a gente podia fazer reuniões científicas com os médicos. Hoje eu sou amiga de muitos médicos aqui em São Paulo, que são especialistas nessa patologia. E aí eu pude ajudar também outras mães que não tinham tratamento, não sabiam onde tinha, para poder direcionar o tratamento do filho dela. Isilda? Pois ô Simone, quando você fala das fraturas, elas acontecem. Aí eu acho que é uma curiosidade que eu tenho e que as pessoas também querem entender o que é isso, o que vocês sofrem com essa síndrome, né? Essas fraturas, elas acontecem sem motivo, é isso? Ou tem que ter um motivo, um esforço a mais, alguma coisa? Dependendo do grau da patologia de cada indivíduo, porque não tem uma classificação. Foi feita uma classificação através de um médico há muitos anos atrás. Então, tem tipo 1, 2 ou 3. Né? Vai até o 6. Eu, na literatura, eu sou tipo 3. Dependendo da fragilidade óssea daquele indivíduo, ele pode fraturar até fazendo o número 2. Desculpa falar isso aqui. Mas, enfim, é a vida, faz parte. Então, assim, às vezes não precisa cair, não precisa ter um trauma, uma queda, uma batida para sofrer uma fratura. De uma tosse muito forte pode quebrar a costela. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Mas com alguns anos, esse corpo ele vai se fortificando, vamos dizer assim. Hoje em dia, ou seja, de 20 anos para cá, através dessa mesma ONG que eu fiz parte, que hoje não existe mais em São Paulo, só no Rio, nós conseguimos, junto ao SUS, uma medicação que só era aplicada para pacientes com osteogênese imperfecta lá no Canadá. Conseguimos que o SUS adotasse isso aqui. O Brasil já tinha essa medicação, mas era só para quem tinha câncer ósseo. Foi feito estudos, comprovaram que para osteogênese imperfecta é de grande valia, era de grande valia, como e aí o SUS aplica na criança de 0 a um adulto de 18 anos. Quando o SUS liberou essa medicação, e essa medicação vai fazer o quê? Vai ter uma densidade óssea melhor para esse osso. Eu já não podia tomar porque eu já tinha 23 anos. E segundo todos os exames que foram feitos, que é feito toda uma bateria de exames para saber se aquele indivíduo, né, se aquele paciente realmente precisa tomar. Viram que o meu osso não era um osso tão frágil assim, porque eu tinha uma vida que tinha mobilidade. Né? Eu nunca andei de cadeira de rodas quando criança, eu pulava muro. Então, assim, eu era bem danada. Hoje eu estou muito mais acometida, né? Mas, assim, apesar de todas as minhas deformidades, porque cada vez que fratura gera uma deformidade nesse corpo, hoje eu tenho uma vida muito mais acometida do que antes. Então, não precisa... Eu gostaria de Pode falar. Só atualizar para o nosso telespectador, quem está aí vendo, a nossa convidada hoje é Simone Urbano. Ela veio para falar um pouco a respeito desta síndrome que ela tem, mas estamos falando sobre o Dia Internacional do Portador de Deficiências. Eu gostaria até de focar, Simone, a Thaís compartilhou com a gente que você hoje trabalha como palestrante, ativista social de pessoa com deficiência física, você é especialista em inteligência emocional sistêmica, em programação neurolinguística. Então, eu acho que é importante nós trazermos este lado da pessoa que, por menor que seja essa questão da diferença, que hoje o próprio tema
nos dá essa possibilidade de ampliar essa reflexão. Diferenças são diferenças. Que tal acolhê-las? Este é o nosso tema de hoje. E quando nós colocamos na nossa enquete se você tem facilidade em lidar com diferenças, é para isso, para que você, estando aqui hoje conosco, falando a respeito da sua vida, você, ao nascer, teve ali como diagnóstico dos médicos 2 horas, possivelmente, de vida. Hoje você, aos 44 anos, tendo aí todo este vocabulário para trazer orientação àqueles que, assim como você, precisam, e também ter este currículo de vida. Acho que é importante a gente trazer esta fala aqui da Simone Urbano, que está aqui conosco hoje. Fala um pouquinho para a gente, Simone, sobre este trabalho. Eu vou pedir até para a Isilda, de repente, quiser inserir alguma questão, mas eu acho que o importante para hoje nós trazermos essa fala dela, né, de como as pessoas que, de repente, também têm alguma deficiência, alguma diferença, que a todos nós é dado a oportunidade, enquanto encarnados, de termos, né, e colocarmos essa diferença ao nosso favor. Quer colocar alguma coisa nessa pergunta, Isilda? A gente passa para Simone. Eu acho que eu vou colocar, mas para ela falar depois. Agora, antes disso, eu gostaria de fazer uma coisa que nós esquecemos de fazer, que é colocar a faixa nela. Nós não colocamos a faixa nela de superpoderosa. Então, sinta-se colocada assim, com a sua faixa de superpoderosa, porque todo mundo que participa aqui do espírito de mulher não é coroada, como a gente fala? É consagrada, não? Como é que a gente fala? Nomeada. Olha, você vai receber a faixa. Você vai receber a faixa. Vai receber a faixa. Nós vamos providenciar, viu, para o próximo ano, pedir para a turma da EDI, que costuma fazer algumas vinhetas para a TV, uma faixa, e daí a gente fala e a faixa já aparece. Mas sim, aí contemplada com essa nossa singela homenagem, para que você se coloque aqui neste grupo como uma superpoderosa, não é? E ao mesmo tempo, Simone, eu acho que depois que você falar disso tudo que a Guiomar te falou, de você, da sua deficiência, falar para nós quais são as conquistas que a sociedade, você, como ativista, o ativista é aquele que vai em busca de conquistas também, não é isso? Sim. Aí vai me explicar isso também. E quais são as conquistas que vocês têm conseguido em função de facilitar a vida de vocês? Porque eu acho que não deve ser muito fácil, né, a vida de vocês em relação à acessibilidade, né? Bom, primeiro que eu achei super pertinente isso, falar da pessoa, o que a pessoa faz, o que ela atua, como ela vem contribuindo para a sociedade. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas com deficiência, elas são chamadas mais para falar só da deficiência, como se só existisse ali, né? Se vai dar uma entrevista para algum lugar, às vezes até eu tenho um pouco de receio, tem pessoas que falam assim, nossa, essa mulher é difícil para dar entrevista, ela virou o quê? Estrela? Não, mas eu acho que com 44 anos a gente já está no limite, né? A gente acaba pautando, é importante ou não para mim isso? Porque só vai falar daquela coisa mais piegas, mais difícil. Não que não tenha, não que não exista, né? Existe sim, mas não é só isso. Eu acho que quando vocês falaram aqui, logo na abertura do programa, um ser como um todo, né? Uma alma, um ser, uma pessoa, é um corpo, né? E assim, através desse instrumento, eu vou caminhando e fazendo a minha história, e protagonizando o que eu acho que é viável para mim. Eu comecei a fazer fisioterapia numa determinada faculdade, e lá eu fazia hidro. E aí eu via que muitas alunas, né, porque eram alunas que aplicavam a hidroterapia com os pacientes, elas ainda tinham pouquíssima informação a respeito da osteogênese imperfecta no ano que eu fazia lá com ela. E aí eu cheguei na diretora, na gestora do curso, e eu falei, olha, ela já era minha amiga também, né? Facilitou também. E acreditou, aquela coisa de dar oportunidade. Falei, olha, eu gostaria de estar fazendo uma palestra, como que funciona aqui e tal, e eu gostaria de falar de osteogênese imperfecta, e de coisas que acabam acontecendo, até mesmo na fisioterapia, porque não aconteceu comigo, mas eu já ouvi casos de fisioterapeutas às vezes pegar de uma forma que não foi tão delicada, e a criança tinha
tinha um tipo de osteogênese mais delicado e acabou quebrando, né? Assim, até mesmo com doença celere, né? Ortopedista já quebrou, também já quebrou paciente. Nós temos muitos relatos aí, né? Que são 15, 20 anos que eu vim colecionando esses casos, né? Essas histórias de muitos e-mails que recebi. E também de estar na reunião e ouvir, e estar ali tete a tete com a mãe ou com uma pessoa com a deficiência. Bom, e aí eu vi a necessidade de começar a dar palestra a esse respeito. E aí foram uma, duas, algumas, muitas, muito nervosas no início, mas eu falei, gente, eu tenho que explicar para a população, né, nem que seja um trabalho muito de formiguinha, o que é a osteogênese e que é possível sim. Quando as palestras começaram a acontecer, algumas remuneradas, outras não remuneradas, existe também muito isso, né, da pessoa com deficiência não ser remunerada porque acha que não precisa, que não tem custo, que não tem, né? Às vezes você precisa de uma cadeira de rodas nova, você precisa de um aparelho novo, tudo é custo, né? Você precisa de um remédio, por que não? Então existe, há também essa cultura que eu acho que eu brigo muito aí, brigo no sentido, claro, quando você vai fazer você sabe que você vai contribuir para aquele lugar, você não precisa cobrar, se você não achar interessante. Mas eu acho que tem lugares que tem como te pagar e não te paga. E não paga essas pessoas. Porque essas pessoas têm todo um conhecimento intelectual que é riquíssimo e acaba não acontecendo, que é uma outra militância minha a esse respeito. Então, eu comecei das palestras, eu também fui para um outro lado, que foi querer reeducar algumas mães. Aí vocês falaram, como assim, Simone? Eu sempre gostei muito de inteligência emocional. Há 25 anos atrás, eu tive meu primeiro curso de inteligência emocional na área da programação neurolinguística, que eu fiquei fascinada. Mas eu sempre percebi, desculpa que eu estou um pouco gripada, que a inteligência emocional sempre foi algo muito pertinente no meu DNA, na minha personalidade. Então, eu sempre remodulei as coisas, né? Por exemplo, eu estou com uma fratura, está doendo muito, mas eu vou tentar imaginar como vai ser daqui o meu alvo principal depois que eu sair daqui. Depois que estiver muito boa, eu vou trazer na memória tudo aquilo que já me deu contentamento e prazer. Ameniza, ameniza. Para de doer? Não. Mas ameniza. Então, é você fazer o seu corpo também, através da sua mente, que é um único sistema, corpo e mente é um único sistema, agir em prol de um dia que não é tão favorável. São exercícios que eu já fazia desde a infância, né? Porque às vezes ocorre de ter uma infância, quem tem essa patologia. Não todo mundo, mas assim, a minha infância foi. Minhas irmãs tinham que ir para a escola e minha mãe tinha que trabalhar e meu pai tinha que trabalhar. Então foi uma infância, de uma certa forma, um pouco solitária, porque quando tinha uma nova fratura, eu ficava ali. Minhas irmãs tinham que continuar a vida delas, porque elas eram mais velhas, tinham que estudar. Então eu ficava ali naquele, eu e minha mente, né, que poderia ser para coisas boas ou não. Isso eu digo, 5 anos, 6 anos, hospital, sozinha. Então eu tinha que sempre trazer coisas à memória que me desse satisfação, para não pensar na realidade ali. E às vezes isso realmente funcionava. Bom, o que eu fiz depois disso, pensando? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vejo que essas mães têm uma autoproteção muito grande. A minha mãe teve. Mas aí eu acabei enfrentando minha mãe, é claro, não foi fácil. Mas eu tive para mãe, você tem que acreditar. Né? O meu primeiro emprego foi na Praça da República. Então, assim, não foi um lugar muito bacana. Porque no meu primeiro emprego, eu sofri um assédio sexual. Ele não me tocou, ele só conversou. Mas, assim, foi logo no primeiro emprego. Eu poderia muito bem ter desistido. Mas o meu alvo principal era o quê? A tal da carteira assinada, né? Se tornar até então uma cidadã. Eu era só a Simone, eu não me via como uma cidadã brasileira. Eu tenho meu primeiro olerite, que é uma grande satisfação. Então, e aí foi, de um emprego foram 4 empresas privadas trabalhando.
Depois disso tudo, eu me engajei mais no serviço voluntário, social e na militância, e eu ouvindo muitos meninos e meninas na faixa da adolescência, que a mãe não deixava fazer nada, porque tinha medo que quebrasse, enfim, eu falei, vou proporcionar uma festa. Claro, eu não proporcionei só a festa por causa disso, mas eu achava assim que aquelas pessoas que eram pessoas parecidas comigo não tinham tido a oportunidade que eu tive, porque como eu sou caçula, a minha casa sempre esteve cheia de pessoas. E eu consegui me desenvolver também na rua. Eu brinquei na rua. Eu não subia no carrinho de rolemã, mas eu estava ali. Né? Eu não pulava, às vezes, a amarelinha, mas eu estava ali, gritando com as crianças. Então, eu tive uma vida, apesar da patologia, né? Quando não quebrava, eu estava brincando com todo mundo. E aquelas crianças eu via que não tinham isso. E eu proporcionei uma festa até então, que foi uma festa social. E pela primeira vez eu fiz isso, que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu queria, que era um condomínio. E nesse condomínio tinha pessoas parecidas comigo, com a mesma patologia. E eu acordei e falei, mãe, eu tive um sonho, quero fazer uma festa. Minha mãe, ai meu Deus, porque sabe que eu tenho essa mente um pouco, né, muito louca. E ela falou assim, mãe, mas eu não tenho... muito louca, então assim, e tudo que eu penso depois eu quero colocar em prática. E aí eu fiz uma festa social. E de uma festa que eu não tinha um tostão, eu, em vez de ser um ano só, foram 5 anos consecutivos. E aí eu consegui, claro, minha família no final me ajudou também. Claro que eu também tive que colocar dinheiro nessa história, mas o prazer foi muito satisfatório, porque nessa festa, meninas, eu vi milagres acontecer, e é uma grande satisfação, assim, sabe aquele prazer da vida? E eu vi coisas acontecerem ali do tipo das mães falarem assim, ó, no final, quando fosse embora, você sabe? O meu filho não sorria, tipo assim, filho de 14 e 15 anos, tá? Ele não sorria, ele era deprimido, e você vem proporcionando isso a ele. Eu só tenho que te agradecer, Simone. Famílias que não... são coisas, né, que acontecem. E aí depois eu me enveredei mais ainda para a inteligência emocional, que é todo o que? Um complemento do que eu sempre pensei. Né, que eu já tinha. Maravilha. Eu vi na internet, Simone, umas fotos de vocês, acho que era num congresso, oh meu Deus, na Câmara Municipal de São Paulo, acho que foi, é isso? E que tem lá um cadeirante, que não é o Dr. Wagner? Do HC? Então, eu não sei se ele trabalha no HC, é um geneticista. Sim, nunca mais ouvi. Sabe por quê? Porque ele estudou com meu filho. Ele é amigo do meu filho. Então, eu achei ótimo. Eu falei, nossa, a vida nos leva a situações que a gente não espera encontrar, né? Como é que eu vou encontrar a Simone, lá numa foto da Simone, o Wagner, que para mim é quase que um sobrinho, porque eles vinham na minha casa, né? Lá com você, eu achei ótimo. Que também é outro exemplo de pessoa que superou toda a sua limitação, né? Então, eu acho isso importante mostrar para as pessoas que tudo na vida é superável. Quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem coragem, quando a gente tem bom ânimo, quando a gente tem fé em Deus, eu acho que isso é extraordinário, é um exemplo muito importante para nós que não temos tanta dificuldade, né? Nós temos muitas dificuldades também, mas não como a de vocês. Então, eu acho que isso é um exemplo extraordinário para a vida, né? Para nós, para todo mundo. Em São Paulo, todo mundo se encontra, sabe? Acho que São Paulo tem essa facilidade, porque assim, eu converso com meninas com deficiência via Instagram, via redes sociais, que elas não falam dessa facilidade, né? Que nós temos, que os deficientes, que pessoas com deficiência têm em São Paulo. Todo mundo acaba se encontrando, um conhece o outro, você vai ver, é uma teia. Eu vejo que é uma grande, sabe, colcha de retalho. Então, se você fuçar, você vai ver que eu tô com o outro que vai ser do seu conhecimento, ou um médico que você já passou, porque assim, um interliga com o outro. Então, esses movimentos
sociais são muito interessantes. Depois de um tempo, eu comecei a frequentar muitos seminários, né, congressos de genética, porque eu quis entender muito a fundo. Teve uma época que eu estava muito, muito científica, até sair um pouco da área emocional. Eu estava muito científica, agora eu voltei para o emocional de novo. Mas eu estava muito científica, eu queria saber por que o osso assim. Assim, aquela que queria ser a ortopedista sem ter diploma. E aí eu conheci todos e fuçava com todos mesmo. Mas foi muito bacana, porque eu também pude ajudar as outras pessoas. Eu sempre pensei assim. Uma vez eu vi o Clodovil falar uma frase, não sei se vocês já ouviram falar essa frase dele, mas eu vou repetir aqui, que foi o seguinte: o que adianta ser rei de mendigos? Por que ele disse isso? Naquela época que ele morava em Ubatuba, que a prefeita queria construir alguns prédios na região, ele interviu falando que o Ubatuba, né, que aquele lugar maravilhoso, enfim, e falou que não poderia, porque era um lugar de pescadores, que as pessoas estão ali há muitos anos. Como assim, né, fazer isso com a vida dessas pessoas? E aí ela falou assim: mas a gente não vai destruir sua casa, né? A sua moradia vai estar ali intacta, é só dos demais. E aí ele falou essa frase: que adianta ser um rei sabe, e outras pessoas não terem. Então eu fico pensando assim, eu ando, né? Eu sempre pensei assim, eu ando, mesmo que um dia eu não andasse, mas um dia eu mexer meu dedo. Então assim, que adianta eu ter algo e não fazer pelos demais, né? Eu sempre tive isso como meta, como missão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o resultado da nossa enquete. No início do programa, nós colocamos a enquete. Você que está aí nos acompanhando, você consegue lidar bem com as diferenças? O resultado da enquete é sim, 94%, e 6% não. Esse é o resultado da nossa enquete. E quero compartilhar aqui com você também as participações de ouvintes, viu, Simone? Tem ouvintes pelo nosso WhatsApp, tem ouvintes pelo nosso Facebook. Olha, pelo WhatsApp, deixa eu ver, muito bom vê-las. Também sou portador. Abraços. É o Paulo da Zona Norte aqui mandando carinho para nós e agradecendo aqui pela sua participação. Perfeito. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, a Graziela Alves está conosco, desejando uma boa tarde, agradecendo pela sua presença, Simone. A Ilane Stroder, da Vila Carrão, boa tarde, super poderosas, está vendo? Você já foi consagrada. Super poderosa, ótima quinta-feira. Também aqui conosco pelo Facebook, a Terezinha Antunes, boa tarde, gratidão por estar com vocês novamente, beijos no coração. Luiz Eugênio Lico, de Itu, conosco. Boa tarde, meninas lindas, gratidão, beijos. Também aqui conosco pelo Facebook, o Alcides Oliveira, boa tarde, Alcides da cidade de Registro, estado de São Paulo. Parabéns, me sinto muito feliz em estar com vocês dentro da minha casa. Obrigada, Alcides, por nos receber com esse carinho sensacional. Estas as participações que nós temos aqui. A Deise Manzano também mandando carinho, beijos. Obrigada, Deise, pela sua participação. Daqui a pouquinho ela estará no programa Pronto Atendimento. E como é importante nós trazemos... A Dalci também? A Dalci também. Opa, Dalci, linda, maravilha. Então, mas como o nosso tempo, com certeza, né, ele tem que fluir, nós temos 4 minutinhos aqui para administrar. Queremos até colocar para você, Simone, você falou um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua infância, sobre essa sua necessidade de estar lidando com as questões cotidianas da mesma forma como todas as pessoas. Eu gostaria que você, então, falasse um pouco mais a quem está aqui nos acompanhando a respeito desta possibilidade de se manter uma pessoa íntegra, uma pessoa feliz, tendo aí como missão orientar as pessoas através de palestras, buscar com este pensamento seu positivo. A neurolinguística tem muito disso, né, de trazer sempre boas memórias para o cotidiano, para que você falasse em 1 minuto a respeito desta sua missão de estar aqui como pessoa para levantar a autoestima, uma pessoa para levar a expectativa melhor de vida para os outros. Bom, eu tenho como base o dia que eu não tenho uma fratura. Então, eu penso sempre assim. Isso fica aqui como para todos. Você está com dor hoje? Você está doente hoje? Não. Então, faça por você.
Eu acho que tem que pensar, sabe, olhar para si mesmo e dizer o que eu quero, qual é o meu propósito, eu vim por quê, né? Claro, às vezes a gente não vai ter essa resposta de imediato, mas eu acho que é importante sempre estar fazendo essa pergunta para o seu inconsciente mesmo, para o seu consciente, enfim, para Deus, para quem a pessoa acredita, para ela mesma. Por que eu estou aqui? Eu vim para quê? Eu vim para somar, diminuir, multiplicar. Qual é o meu propósito? O que eu acredito? Baseado nas respostas, quando elas vierem, aí um abraço realmente. Claro que é um dia após o outro, tem dia que você não vai estar bem, tem dia que você não vai ter bons resultados, mas eu acho que também é importante achar pessoas que acreditem em você. Vai ter preconceito? Porque assim, a vida é uma grande... Eu vejo assim como a São Silvestre, sabe? Eu sempre vi minha vida como a São Silvestre. A São Silvestre pode ter alguém jogar uma pedra, mas você tá correndo, você não pode parar. Vai começar a chover, e agora? Não, continuo. Então a vida da pessoa com deficiência, ou do ser humano, porque eu nunca me coloquei muito assim, a vida da pessoa do ser humano, né? Vai ter preconceito, vão ter não, vai ter capacitismo, às vezes a família não vai apostar em você, mas o que você acredita? Né? Se eu acreditasse em tudo que me foi dito que não era para me fazer, eu não tinha feito nada. Qual é a sua intuição? Qual é o seu papel aqui? É mentalizar o que eu quero. Sabe assim, uma ponte para o futuro? O que eu quero? O que eu sonho? Então é baseado nisso. Quando começar a vir essas respostas, né, na mente, aí acho que fica tudo mais fácil. Maravilha, foi muito bom ter a Simone aqui com a gente hoje, não é, Isilda? É verdade, eu acho que resumindo o que a Simone falou, é assim, é pensar bem, sentir bem e agir bem, né, Simone? Se você fizer isso, tudo vai dar certo na sua vida, porque somos espíritos imortais e perfectíveis. Então, muito obrigada pela sua participação, que você continue ajudando aí aqueles que você conseguir ajudar, né? E que você seja muito feliz. É esse o nosso desejo. Muito obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz. Simone? Obrigada. E nós é que agradecemos a sua participação. Obrigada, Thaís, por ter conseguido trazer para nós a Simone Urbano para falar a respeito das suas expectativas, dos seus sonhos, dos seus projetos, muito importante. Thaís, obrigada. Bruna Paz, gratidão. A Fernanda Lima, ao Rogério Palma, Margarete Parpinelli, a você que esteve conosco até agora. O programa Espírito de Mulher está terminando, mas na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Beijo no coração. Obrigada, Zildinha. Obrigada, Simone. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Você acompanhou Espírito de Mulher.